Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Deputado Marcelo Ramos? Oi, pois não, estou ouvindo. Agora sim. Vamos lá. Deputado, como é que o senhor observou os termos desse decreto que foi publicado ontem? Em que medida ele continua prejudicando a Zona Franca de Manaus? Ele ignorou completamente a necessidade que tem a Zona Franca de Manaus em relação ao IPI? Esse decreto é um decreto em que o governo federal busca ganhar tempo para descumprir o compromisso feito com o povo do estado do Amazonas, e o Amazonas segue perdendo tempo com essa agonia, com essa insegurança jurídica, com essa instabilidade. O governo tinha um compromisso de publicar um novo decreto até 1º de dezembro, excluindo os itens produzidos na Zona Franca. Ao invés disso, ele publicou um novo decreto simplesmente prorrogando o decreto anterior por mais um mês. Se nós considerarmos que quando ele publicar o decreto, se cumprir a sua promessa de devolver os 25% do IPI para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, isso terá que cumprir uma noventena, ou seja, só passará a valer depois de 90 dias da publicação. Nós temos aí pelo menos mais 4 meses de agonia de insegurança jurídica. E aí a indústria que estava pretendendo se instalar no Amazonas já suspende o investimento. A indústria que tem fábrica aí em Manaus, porque eu estou em Rio Preto, e também em outro estado da federação, começa a migrar as coisas para o outro estado, e aquele que está aí começa a fazer a conta se não é melhor fechar e produzir em outro estado e importar. Portanto, o decreto é uma quebra do acordo do presidente da República. Quem prometeu isso não foi nenhum ministro, não foi nenhum assessor. Quem prometeu publicar um novo decreto até 1º de abril foi o presidente da República na reunião que teve com o governador, com o presidente da Federação da Indústria e com políticos aliados dele. Então, isso é uma vergonha. Um presidente que não tem palavra e, pela falta de palavra dele, compromete os empregos, compromete o bem-estar do povo do Amazonas, precisa ser chamada a atenção e a sociedade precisa estar atenta. Quais são as perspectivas agora, deputado? O que se pode fazer? O que se pode retomar? Porque, assim, eles não cumprem promessa, né? Também achei claro. Como eu disse, mais um mês de agonia. Eu acho que agora é cada um cumprir o seu papel. O governador, de forma institucional, deve buscar o diálogo com a presidência da República, com o Ministério da Economia, e nós, deputados federais e senadores, temos que pressionar através dos mecanismos que temos. O senador Omar e o senador Eduardo controlam grandes bancadas no Senado e são relevantes para qualquer matéria de interesse do governo, e eu, na condição de vice-presidente do Congresso Nacional e que presido praticamente todas as sessões do Congresso, tenho como mecanismo a utilização da pauta do Congresso. O governo tem matérias de seu interesse na pauta do Congresso, e para que essas matérias sejam pautadas, eles vão ter que cumprir o compromisso com o povo do Amazonas. Pois é, várias vezes no passado e agora mesmo de presente, o ex-senador Arthur Vigílio fala que nessas questões o que funciona é a técnica de guerrilha, e que ele adotou em algumas vezes quando era líder, né, do governo, para que nada mais passasse enquanto os interesses da Zona Franca não estivessem atendidos. O senhor acha que isso é possível como medida para que essa questão se reverta? Rosine, eu não entendi. Você pode repetir? Arthur Vigílio, ex-senador, pré-candidato ao Senado também, ele sempre disse em entrevistas e tem repetido que nessas circunstâncias o que funciona e o que ele colocava, né, para executar uma técnica de guerrilha, e que nada mais passava do que dependesse das articulações dele enquanto as questões relacionadas à Zona Franca de Manaus não fossem resolvidas. O senhor acha que isso funciona para esta questão? Esse é o único mecanismo parlamentar que existe, com a certeza de que hoje nós temos muito mais força do que ele tinha na época dele, porque nós temos 2 senadores que controlam grandes bancadas do Senado, e nós temos o vice-presidente da Câmara e vice-presidente do Congresso, que controla a pauta, principalmente do Congresso,
porque quase nunca o presidente Rodrigo Pacheco preside as sessões do Congresso, quase todas as pautas são definidas por mim e as reuniões presididas por mim. O governo mesmo tem agora o interesse de votar 2 PLNs, que vão remanejar 2 bilhões e meio de reais do orçamento, e obviamente que essa matéria só vai ser pautada quando o governo honrar o compromisso dele com o povo do Amazonas de publicar o novo decreto e preservar os empregos dos amazonenses. Quero agradecer a participação do deputado federal Marcelo Ramos falando deste assunto. É algo que a gente ainda vai repercutir bastante ao longo de todo o dia. Um ótimo dia, deputado. Obrigado, bom dia.